Graça e paz. Vamos para os avisos. Amanhã, sexta-feira, às 8h30 da noite, nós temos o culto profético e nós convidamos o pastor Harold Walker para ministrar uma palavra. No sábado, às 6 horas da tarde, os jovens vão ter uma programação especial na Granja Viana e vai ser às 18 horas. Se vocês quiserem mais informações, eu acho que é melhor vocês perguntarem para os jovens no Instagram. No domingo a programação é normal, 10 horas e 18 horas são os nossos cultos presencial e online. Na segunda-feira nosso seminário 8h30 da noite, online. Terça também, curso de obreiros online. E quarta-feira nosso Café com Deus. Há uma semana eu tinha avisado aí aos pastores, diáconos, que hoje eu faria uma Assembleia Geral online. A igreja precisa de alguma burocracia às vezes, porque o nosso estatuto da igreja é muito antigo, né? Então, eu preciso fazer uma revisão, uma reforma do estatuto, e eu vou apresentar para vocês algumas coisas que nós pretendemos modificar, tá bom? Temos que atualizar. Renato, por gentileza. Isso. Então, esse estatuto foi elaborado em 92, mais ou menos 81 anos atrás, e foi feito antes até. Então deve ter uns quase 40 anos, hein? Então, ela impedia que nós tivéssemos a possibilidade de abrir igrejas ou ter algum trabalho fora do território nacional, até serviços sociais, etc. Mesmo como ofertar, investir em ministérios fora do território nacional, por exemplo, Haiti, Equador, Venezuela, né? Mesmo nos Estados Unidos, qualquer lugar. E nós temos que corrigir isso, tá? Então nós temos que também adaptar o estatuto à atualidade virtual. Naquele tempo não existia isso, tá? Então nós temos que dar um ajuste no nosso estatuto aí, como essa reunião que está sendo feita agora, tá? Eu estou aproveitando a reunião de células para fazer essa assembleia virtual, porque a maioria das congregações estão assistindo, tá bom? Também tem que fazer alguns ajustes nas práticas doutrinárias e ética cristã. Mudou a doutrina? Não. Só um ajuste aí, porque era muito antigo e precisamos ajustar a nossa realidade como igreja, tá bom? E outras pequenas modificações, tá bom? É isso que eu precisava fazer, e a seguir nós vamos apresentar o resumo das pregações desse final de semana, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Tchau. Paz, irmãos, espero que todos estejam bem. Ontem na Flórida pela manhã meditamos sobre o risco que hoje em dia iremos correr a cada dia mais de termos as nossas convicções e as nossas crenças confrontadas pelo mundo. Por isso a importância de levarmos a sério, muito a sério, o que Paulo disse a próprio Timóteo, segundo Timóteo 3,14, que ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Então, em termos de convicção, a primeira delas que nós não podemos jamais esquecer está relacionado à nossa natureza, que infelizmente é pecaminosa. Eis que iniquidade fomos formados, como está lá em Salmo 51:5. Então, essa é a nossa natureza. E outra coisa, o que nos afasta de Deus? Apenas as nossas iniquidades também nos afastam de Deus. Mais nada, absolutamente nada. Isso sim está em Isaías 59:2. Mas uma outra convicção que nós podemos e devemos ter é como sair do pecado. E para sair do pecado é simplesmente confessando. Como o salmista diz: reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri. Então, este é o caminho. É uma outra convicção que nós temos que ter também. E por que estamos aqui? Qual a razão principal de estarmos aqui? Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. E saber
que Ele tem coisas boas para todos nós. Deus os abençoe grandemente. A paz do nosso Senhor Jesus. Domingo passado, o pastor Chori pregou na Igreja Cristã da Granja Viana e ele falou sobre a nossa amizade com Deus e de nós sermos embaixadores enviados pelo reino de Deus para reconciliarmos os demais homens com Deus. No Jardim do Éden, Satanás causou inimizade entre o homem e Deus. E Jesus Cristo veio para resolver esse problema de inimizade quando ele morreu por nós na cruz pelos nossos pecados e derramou seu sangue para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E desde então, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos que reconciliar os demais homens também com Deus. E Jesus Cristo foi quem morreu por nós. Em primeiro lugar, nós temos que estar preocupados como que está o nosso relacionamento com Deus e com Jesus, se nós estamos sendo mais amigos de Deus ou mais amigo dos homens e mais amigo dos prazeres desse mundo. Eu quero a vontade perfeita de Deus na minha vida, eu quero a presença de Deus, minha prioridade é o reino de Deus, eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Eu sou mais amigo de Deus ou sou mais amigo dos homens e das coisas desse mundo? A minha prioridade é glorificar o Senhor e não o meu sucesso ministerial? Eu amo a igreja, eu amo o meu Senhor? Então essas são perguntas que o pastor Chori colocou para nós refletirmos. Então nós não podemos abandonar o nosso Senhor Jesus por amizade alguma desse mundo, por coisa nenhuma desse mundo, tá bom? Então, em primeiro lugar, que nós sejamos mais amigos de Deus, acima de todas as coisas, e que nós também amemos ao próximo, que nós tenhamos compaixão deles, que nós sejamos enviados para que reconciliemos as pessoas com o nosso Senhor e Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês nesta noite a palavra que o pastor Paulinho pregou no último domingo na igreja de Ibiúna, onde ele usou como texto a passagem de Josué 1, versículo 8, onde fala: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cessar dá uma ideia de ação contínua, e isso nos leva a cultivar um maior relacionamento com Deus. E por que desse relacionamento? Porque nós devemos tratar a Bíblia não apenas como um livro, mas sim como uma pessoa. Medita nela de dia e de noite. Meditar é muito mais apenas que ler, é mergulhar na palavra de Deus. E o que me marcou muito foi quando ele falou: a Bíblia ela é muito mais profunda do que longa. A palavra de Deus nos leva a conhecer mais dele, a priorizar o reino dos céus. Deus abençoe a todos. Graça e paz, igreja. Neste domingo eu estive pregando aqui em Ilhabela, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41, aonde Jesus se despede da multidão, chama os discípulos para entrar no barco. Em seguida, levanta-se uma tempestade, onde os discípulos ficam ali preocupados, e Jesus está na polpa do barco descansando. A palavra diz assim, com a cabeça sobre a almofada. É o tempo que Deus tem chamado a igreja para um relacionamento, para descansar e confiar no Senhor. Mesmo que os ruídos se levantam, a tempestade se levanta, a enfermidade chega, os problemas, as perseguições se levantem. Nós temos que confiar que Jesus está no barco e que Deus está no controle. Se confiarmos desta maneira, nós conseguiremos passar por essa tempestade, dando um brado de vitória. Deus chama a igreja para um relacionamento mais sincero, para um relacionamento mais maduro, aonde Ele está na direção. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. No domingo no Panambi, eu falei sobre coisas que impedem a nossa intimidade com o Senhor. É claro que foram lembradas as obras da carne e também a soberba, lembrando que Deus nos quer humildes e que, além da humildade, também é necessária a nossa santificação. E encerrei fazendo 3 perguntas.
se eu estou me esforçando pela minha santificação, se eu estou combatendo as inclinações da minha carne e se eu estou correndo contra o tempo para a volta de Jesus, que é iminente. Deus abençoe e boa célula. Boa noite, somos aqui da Igreja do Ressaca. Quem ministrou a palavra foi minha esposa Eliane. Ela falou sobre fé, que está em Hebreus 11, no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então ela falou sobre a fé. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé sólida, né? Ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Então tem que ser um firme fundamento, tem que ser algo inabalável. Amém? E também ela falou sobre prova, né? E a prova das coisas que não se veem. Então é nós não, né, vivermos de aparência, mas, né, darmos um bom testemunho, né, deixarmos Deus nos provar para que possamos ser aprovados pelo Senhor. Amém? Então não ser só ouvinte, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Queridos, graça e paz. No último domingo de manhã na Vila Iná, eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre a importância de meditar e buscar profundidade na palavra do Senhor. E o texto base que a gente usou foi Josué 1:8, que é quando o Senhor fala: não cesses de falar da palavra deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de cumprir tudo que nele está escrito. E eu creio que o Senhor tem nos chamado mesmo para cultivar um relacionamento profundo através da palavra dele. Assim, eu creio que a palavra do Senhor ela é muito mais do que simplesmente instruções para as nossas vidas, mas ela fala de um Deus vivo que expressa ali o seu coração, as suas afeições pelas nossas vidas. E eu creio que através da palavra a gente pode crescer numa vida de oração realmente mais profunda, expressando a nossa concordância com Deus e vendo o agir dele se cumprir mais e mais nas nossas vidas. Deus abençoe os irmãos e tenha uma excelente célula. Graça e paz, irmãos. Ontem à noite, nosso irmão Luiz Bobolin, na Vila Iná, nos trouxe uma palavra que falava sobre perseverar e manter acesa a chama do fogo do Espírito Santo em nossos corações. Citou Jesus dizendo aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E não se esconde uma cidade que foi edificada sobre um monte. Nós somos essa cidade, de Deus vem essa luz, e todos ao nosso redor, o mundo está de olho nestas coisas. Ele cita como exemplo a igreja que se formou em Atos 2, no versículos 42 a 47, e destaca alguns pontos. Ele diz que havia perseverança no ensino e na doutrina dos apóstolos. Havia comunhão e unidade na igreja, no partir do pão, na oração, no temor do Senhor, e assim vinham sinais e maravilhas. Havia generosidade para com o próximo, havia alegria e sinceridade no louvor e na adoração a Deus. Nos convida a permanecer firmes e a buscarmos manter essa chama, a chama do Espírito Santo queimando em nossos corações. Palavras que realmente transformam as nossas vidas. A mantermos vivo o temor do Senhor, porque através dele virão sinais e maravilha em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde o coração de cada um de vocês e essa chama. Em nome de Jesus, amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei.
ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.